Alguns objetos desafiam a ciência porque são difíceis de entender, outros porque simplesmente não deveriam existir. Imagine encontrar uma tecnologia muito mais avançada do que qualquer pessoa da época seria capaz de construir, ou um artefato que parece provar que parte da história pode estar errada. Hoje você vai conhecer 8 objetos reais que continuam intrigando arqueólogos, historiadores e pesquisadores ao redor do mundo. E conforme avançamos, as descobertas ficam ainda mais difíceis de explicar. Em 1901, mergulhadores encontraram os destroços de um antigo navio próximo à ilha grega de Anticítera. Entre estátuas e moedas havia um bloco de metal completamente corroído. Durante anos, ninguém imaginou sua importância. Somente depois de ser estudado com mais atenção, os pesquisadores perceberam que, escondido dentro daquela massa enferrujada, existia um mecanismo formado por dezenas de engrenagens extremamente precisas. Quando reconstruído digitalmente, revelou algo surpreendente. Era capaz de calcular movimentos do Sol, da Lua e até prever eclipses com uma precisão impressionante. Muitos especialistas o chamam de primeiro computador analógico da história. O problema é que esse mecanismo foi construído mais de 2000 anos atrás. Uma tecnologia semelhante só voltaria a aparecer muitos séculos depois. Até hoje ninguém sabe quem o criou, como conseguiu fabricar peças tão complexas naquela época, ou por que esse conhecimento desapareceu completamente da história. À primeira vista, ele parece apenas uma taça romana antiga, mas basta mudar a direção da luz para que aconteça algo que deixou cientistas intrigados por décadas. Dependendo da iluminação, o cálice de Licurgo muda completamente de cor. Quando iluminado pela frente, ele parece verde. Quando a luz atravessa o vidro por trás, torna-se vermelho intenso. Durante muito tempo, acreditava-se que esse efeito era apenas uma coincidência causada pelos materiais usados na fabricação. Porém, análises modernas revelaram algo muito mais impressionante. O vidro contém partículas microscópicas de ouro e prata, distribuídas de forma extremamente precisa. Essas partículas medem apenas alguns bilionésimos de metro e alteram a maneira como a luz atravessa o objeto. O mais surpreendente é que esse tipo de tecnologia se aproxima do que hoje chamamos de nanotecnologia, um campo da ciência que só começou a ser desenvolvido oficialmente muitos séculos depois. Como artesãos da Roma antiga conseguiram produzir um objeto com uma estrutura tão sofisticada? Eles realmente entendiam o que estavam fazendo ou descobriram essa técnica por acaso? Até hoje, ninguém consegue responder com certeza. Em 1936, operários que trabalhavam em uma mina na África do Sul começaram a encontrar pequenas esferas metálicas incrustadas em camadas de rocha extremamente antigas. Elas tinham poucos centímetros de diâmetro, eram quase perfeitamente arredondadas, e algumas possuíam sulcos paralelos que pareciam ter sido feitos de forma intencional. Esses objetos ficaram conhecidos como as esferas de Klerksdorp e rapidamente despertaram a curiosidade de pesquisadores e do público. O motivo era simples: as rochas onde foram encontradas têm cerca de 3 bilhões de anos. Isso levou muitas pessoas a imaginar que poderiam ser artefatos produzidos por uma civilização desconhecida ou até por alguma inteligência não humana. Com o passar dos anos, geólogos analisaram as esferas e apresentaram uma explicação mais provável. Segundo eles, os objetos seriam concreções minerais formadas naturalmente ao longo de milhões de anos sob condições geológicas muito específicas. Mesmo assim, nem todas as características foram aceitas sem questionamentos.
O formato extremamente regular e os sulcos continuam alimentando debates e teorias. Se são apenas curiosas formações da natureza ou algo que ainda não compreendemos completamente, permanece uma discussão que atravessa décadas. Em 1936, durante uma escavação próxima a Bagdá, no atual Iraque, arqueólogos encontraram um pequeno vaso de cerâmica que parecia comum, mas quando analisaram seu interior, perceberam algo muito incomum. Havia um cilindro de cobre envolvendo uma barra de ferro, tudo vedado com uma camada de betume. A combinação desses materiais chamou a atenção porque era muito semelhante à estrutura de uma bateria moderna. Anos depois, alguns pesquisadores construíram réplicas do objeto e descobriram que, ao adicionar um líquido ácido, como vinagre ou suco de uva fermentado, ele realmente produzia uma pequena corrente elétrica. O artefato ficou conhecido como a pilha de Bagdá e, desde então, divide opiniões. Alguns acreditam que ela poderia ter sido usada em processos de galvanização, revestindo objetos metálicos com uma fina camada de outro metal. Outros afirmam que não existe nenhuma evidência de que os antigos povos da região conhecessem ou utilizassem eletricidade dessa forma. A verdade é que ninguém sabe exatamente qual era sua função. Era realmente uma bateria criada há mais de 2000 anos, ou apenas um recipiente com outro propósito? Até hoje, essa pequena peça continua sendo um dos objetos arqueológicos mais debatidos do mundo. Em 1929, um padre encontrou um estranho disco de bronze enquanto escavava uma antiga fortaleza na Alemanha. À primeira vista, parecia apenas mais um objeto arqueológico, mas, depois de ser restaurado, revelou um padrão que deixou os especialistas impressionados. Na superfície do artefato, havia placas de ouro representando o Sol, a Lua e um conjunto de estrelas. Entre elas, um grupo chamava a atenção: 7 pequenos pontos posicionados exatamente como o aglomerado estelar das Pleiades. O objeto ficou conhecido como o Disco Celeste de Nebra. Análises mostraram que ele foi produzido há cerca de 3.600 anos, tornando-se a representação conhecida mais antiga do céu já encontrada. Mas existe um detalhe intrigante. As posições dos astros não parecem aleatórias. Elas indicam que o objeto poderia ter sido utilizado para calcular as estações do ano, prever solstícios e até auxiliar na agricultura. Como um povo da Idade do Bronze conseguiu desenvolver conhecimentos astronômicos tão precisos? Seria resultado de séculos de observação do céu ou parte de um conhecimento que acabou se perdendo com o tempo? Mesmo após décadas de pesquisas, o Disco de Nebra continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia europeia. Em 1938, durante uma escavação na cidade de Londres, no estado do Texas, um casal encontrou um objeto completamente fora do lugar. Preso dentro de uma rocha endurecida estava um martelo de ferro com um cabo parcialmente fossilizado. O artefato ficou conhecido como o Martelo de Londres. O que chamou atenção foi a aparente idade da rocha que envolvia o objeto. Alguns afirmaram que ela teria se formado há milhões de anos. Se isso fosse verdade, significaria que um martelo moderno existia muito antes da humanidade. A descoberta rapidamente alimentou teorias sobre civilizações perdidas, viagens no tempo e até erros na cronologia da história. No entanto, geólogos apresentaram uma explicação diferente. Segundo eles, a camada mineral ao redor do martelo pode ter se formado em um período relativamente curto, por meio de um processo natural chamado concreção, que endurece minerais ao redor de objetos enterrados. Mesmo assim, o debate nunca terminou. Até hoje existem pessoas convencidas de que o Martelo de Londres
é uma evidência de algo muito maior do que a ciência consegue explicar. E enquanto nenhuma conclusão definitiva é aceita por todos, ele continua ocupando um lugar entre os objetos mais misteriosos já encontrados. Em 1994, arqueólogos chineses fizeram uma descoberta impressionante dentro de uma antiga tumba da dinastia Han. Entre centenas de artefatos, havia um disco de jade perfeitamente esculpido. Mas outro objeto chamou ainda mais atenção. Era um pequeno disco de pedra coberto por desenhos em espiral que lembravam uma sequência de células se dividindo. O artefato ficou conhecido como o disco genético. Segundo alguns pesquisadores independentes, os símbolos gravados na peça parecem representar o ciclo da vida humana, desde a fecundação até o nascimento. Outros afirmam que as figuras mostram moléculas de DNA e estruturas microscópicas que só puderam ser observadas pela ciência com o surgimento dos microscópios modernos. No entanto, arqueólogos tradicionais discordam completamente dessa interpretação. Para eles, os desenhos possuem significado religioso ou simbólico, comum em diversas culturas antigas, e não representam qualquer conhecimento científico avançado. O problema é que até hoje não existe um consenso sobre o verdadeiro significado das gravações. Coincidência, interpretação exagerada ou um conhecimento muito mais antigo do que imaginamos. No ano de 1974, uma família caminhava por sua propriedade na Flórida, nos Estados Unidos, quando encontrou uma esfera metálica perfeitamente lisa. Ela media pouco mais de 20 centímetros de diâmetro, não tinha emendas aparentes e parecia ser apenas uma pesada bola de aço. A família levou o objeto para casa. Foi então que começaram os acontecimentos estranhos. Segundo os relatos, a esfera parecia se mover sozinha em algumas ocasiões. Quando alguém a empurrava pelo chão, ela mudava de direção e, em certos momentos, retornava para perto da pessoa que a havia movimentado. Também foi dito que ela emitia sons metálicos e vibrava, sem uma causa aparente. O objeto ficou conhecido como a Esfera Betz e rapidamente atraiu a atenção da imprensa e de pesquisadores. Diversos testes foram realizados, mas nenhuma conclusão definitiva convenceu a todos. Alguns especialistas sugeriram que tudo poderia ser explicado pelo formato do piso, pelo centro de massa da esfera, ou até por efeitos de ressonância. Outros acreditavam que ela escondia um mecanismo interno, embora nunca tenha sido encontrada nenhuma evidência conclusiva. Décadas depois, a Esfera Betz continua cercada por dúvidas. Era apenas um objeto industrial comum, interpretado de forma exagerada, ou existia algo realmente incomum naquela misteriosa esfera de metal? Esses foram apenas 8 objetos reais que continuam intrigando cientistas, arqueólogos e historiadores. Alguns podem ter explicações simples, outros talvez revelem que ainda sabemos muito menos sobre o passado do que imaginamos. E se você gosta de mistérios reais, descobertas arqueológicas e casos que desafiam a ciência, inscreva-se no canal.